Abra suas Bíblias no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 17. Nós vamos estar falando hoje sobre esta, não é bem uma expressão popular, né? E se transformou em um ditado popular, bem curtinho: querer é poder. Queridos, 1 Crônicas 17:4, está escrito assim: vá dizer ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, não será você que vai construir uma casa para eu morar. Gente, o versículo já entrega, não é? Que nós não vamos concordar 100% com esse ditado popular. Porém, é interessante a gente olhar com um pouco de carinho quando isso pode acontecer. Querer é poder é a máxima de uma filosofia de vida, conhecido como confissão positiva. É a crença máxima da confissão positiva. A confissão positiva, no mundo evangélico, ela tem dois precursores assim, famosos, mas não tão conhecidos hoje. É Poyan Shu e Robert Schuller. O Poyan Shu, ele escreveu um livro, irmãos, mas fez um sucesso danado. Eu tenho até, nem sei se tenho mais, porque a gente empresta o livro, né? Se você quiser pesquisar, o livro chama Quarta Dimensão. Esse livro fez muito sucesso, e ele trazia essa confissão positiva, ele traz a sua confissão positiva. O Robert Schuller escreveu um livro, o título do livro é enorme, ele é desanimador, mas eu li esse livro me ajudou muito, mas com ressalvas, né? O título do livro do Roberto Schuller ele nem existe mais, o que eu tenho é uma cópia pirata, perdão irmãos, mas cópia de livro é pirata, tem que confessar a Deus aqui, alguém mandou essa cópia para mim. O livro do Robert Schuller O Pensamento da Possibilidade Conduz ao Êxito. Você vê o título, você não quer ler, porque, nossa, que título esquisito, mas é um livro muito interessante, também tendo a confissão positiva, tendo essa máxima, querer é poder, como sendo o seu mote. No mundo não evangélico tem o filme e também um famoso livro, O Segredo. Este é outro que tem a base da confissão positiva, tem a confissão positiva como a sua propaganda, a sua tese, melhor dizendo. Esse livro é de Rhona Bynner, ela é uma autora australiana. Queridos, confissão positiva. Quando ela vem para o mundo evangélico, ela meio que se mistura com outro rótulo que foi dado, que é a teologia da prosperidade. E durante o começo do ano 2000, e quase as duas primeiras décadas do ano 2000, mas principalmente de 2005 para até 2015, essa questão da teologia da prosperidade, ela invadiu muitas igrejas, não é? Muitas igrejas. E é interessante de que depois a ficha foi caindo. A ficha foi caindo porque não aconteceu assim, muitas coisas que queríamos não foi possível. E a teologia da prosperidade, com uma afirmação, querer é poder, declara que acontece, não é? Meio que colocando Deus na parede, bastava você falar que isso ia acontecer. E isso acabou trazendo muitas frustrações. Eu tinha um amigo no seminário, o nome dele era Caio. Ele leu o livro A Quarta Dimensão, irmãos, e o livro tem algumas propostas, por exemplo, da coisa que você quer, você tem que se conceber essa coisa dentro de você. Então, o que você está querendo? Você tem que gerar dentro de você. E o Caio, era lá de Fortaleza o Caio disse que ia para os Estados Unidos à época, e ele ficou grávido, ele gerou $70 mil, estava gerando nas entranhas dele, e ele marcou o dia do nascimento desses $70 mil, só que chegou o dia, os $70 mil não apareceu. Esse Caio Josiah entrou em parafuso, ele recebeu muita chacota, porque ele falava que ia chegar,
ele saiu, ele pirou, ele parou de estudar e foi embora para casa, exatamente porque talvez não olhou para essas afirmações, né, fortes, porque você lê o livro A Quarta Dimensão, ele é muito empolgante, você lê o livro do Robert Schuller, ele é muito empolgante, mas você tem que ter bom senso, né? Atualmente a confissão positiva tem muita força no outro modismo que temos agora, os coachings. Recentemente a gente perdeu um queridão, um coach queridão nosso, que foi o nosso querido irmão Nivaldo. Os coaches agora são esses que estão mais trazendo assim, fé, gerando fé no coração das pessoas e fazendo com que as pessoas venham alcançar os seus objetivos. Irmãos, eu não tenho nada contra coach, até já fiz alguns cursos, mas seria muito bom a gente ter a Bíblia como parâmetro para podermos afirmar que querer é poder, sim, mas quando, como e por quê? Querer é poder, mas nós precisamos mesmo olhar para uma máxima dessa, olhar para com a proposta bíblica, não é? Examinar tudo e reter o que é bom. Mas eu quero pincelar alguns personagens bíblicos que tiveram uma experiência frustrante com relação a esse negócio de querer é poder. O primeiro é Moisés. Vocês já viram Davi aqui, eu ainda vou falar de Davi, mas vamos olhar para uma experiência que Moisés teve. Os irmãos lembram o que aconteceu com Moisés? O homem que foi escolhido para tirar o povo do Egito. Abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 3, eu quero convidar você para olhar bem rapidamente, eu quero ler rapidamente essa porção aqui, porque aqui nós temos um ensinamento muito interessante, e a gente vai ver a experiência que Moisés teve, diante dessa máxima, querer é poder. Versículo 23 até o 26, diz assim, naquela ocasião implorei ao Senhor, ó soberano Senhor, tu começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua mão poderosa, que Deus existe no céu ou na terra, que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, a ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, eu amo essa parte de Deus aqui, parece que aquele pai, o moleque ali pedindo, basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Eu vejo aqui Deus perdendo a paciência com o homem mais paciente depois de Jó da vida. A Bíblia chega e faz essa menção de como Moisés era um homem manso e paciente, mas Deus aqui dessa forma, perdeu a boca com Moisés, cala a boca Moisés, não fala mais sobre isso. Gente, olha bem, Moisés tem uma reação aqui, que eu gostaria muito que você soubesse disso, mediante esse ensinamento, querer é poder. Moisés queria muito, ele tinha, na nossa avaliação, ele tinha até o direito de entrar na terra prometida, mas Moisés diz assim, versículo 26, todavia por causa de vocês, isso aqui é um perigo, quando nós temos as nossas frustrações, quando a vida diz não para nós, quando o que queremos, a gente não consegue alcançar, e a gente vai lá para uma prática desde o Éden, procurar um culpado, procurar alguém que foi o culpado por eu não ter conseguido o meu objetivo. Em nenhum momento Deus, no argumento que ele disse para Moisés, ele citou o povo. Moisés devia ter falado uma coisa simples, irmãos, eu não vou entrar no mérito dessa treta com Moisés e Deus, mas depois você vai conhecer a história a fundo. Moisés deveria falar a rocha, e ele bateu na rocha, porque ele já estava meio impaciente, e porque ele bateu na rocha, Deus falou, olha, você foi infiel, então você não vai poder entrar na terra prometida. Mas Moisés tem esse argumento, todavia por causa de vocês,
Deus irou contra mim. Por isso que eu acho que Deus falou: basta, Moisés, não quero mais te ouvir. Você vem com esse papo de Adão aqui, você vem com essa conversa, a mulher que tu me deste, era vida e se quebrou. Eu não quero falar com você sobre isso. Você não vai entrar e pronto. Subiu lá no Monte Nebo, deu uma mostrada na terra prometida assim. Irmãos, a guia nossa de Israel falou assim: ó, dali que Moisés viu a terra prometida. Aí eu olhei a terra prometida e falei assim: nossa, essa era a terra prometida? Antigamente devia ser bem melhor, porque é um desertão assim, mas eu acho que a realidade era outra. Gente, olha, deixa eu dizer uma coisa, um princípio de vida aqui. Você pode até culpar as pessoas pelo mal que ela possa ter te feito, mas você não pode culpá-la pela reação que você teve, pelas atitudes que você tomou, pelos sentimentos que permearam o seu coração. O que Moisés está fazendo aqui é isso. Olha, eu não estou entrando na terra. Não, Moisés desobedeceu, a responsabilidade foi dele. Então lembra-se desse ensinamento. Você pode culpar a pessoa pelo que ela fez, mas pelo que você sentiu e pelas atitudes que você tomou mediante o que a pessoa fez, é de responsabilidade sua. Vamos conhecer o caso de Davi, mas em outra parte. Agora vai lá em 1 Crônicas, no capítulo 22, vocês leram 17:4, né? Vai no capítulo 22, olha numa conversa que Davi está tendo com Salomão aqui, irmãos, que maravilha. Versículo 6 do capítulo 22, vamos ler bem rapidinho aqui. Davi mandou chamar seu filho Salomão. Vocês acharam o texto, queridos? Diga amém. Quem não achou, diga misericórdia e só me ouça e olha ali para o texto, porque eu não vou esperar você. Bora. Está vendo? Eu não sou tão bonzinho assim como alguns pastores por aí. 1 Crônicas, capítulo 22. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor Deus de Israel, dizendo: meu filho, olha só, irmãos, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso você não construirá um templo em honra do meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. Queridos, preste atenção. Deus disse não para Davi. Davi queria muito construir o santuário, queria muito construir um templo para o Senhor, mas Deus disse não para Davi. Agora preste atenção em outro ensinamento básico nesse não que Deus disse para Davi. Esse argumento de Davi no versículo 8, está na mente e no coração de Davi. Quando você lê a Bíblia, que você vê tanto em 2 Samuel 7, como em 1 Crônicas 17, Deus não diz, Deus só diz não para Davi. Davi, não vai ser você. Por mais óbvio que fosse, não vai ser você, Davi, e pronto. Agora, Davi registrou no coração, esse argumento que Davi diz aqui, é o porquê que algumas pessoas ficam procurando. Por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que não deu certo? Por que tal pessoa morreu? Por que não foi curado? Ou por que, sabe? Gente, eu quero olhar diante dessa ministração, diante desse ditado popular, querer é poder, diante dessas realidades bíblicas, eu quero que você saiba, é uma impressão que eu tenho, tá, irmãos? Porque o texto diz, Davi está contando a experiência dele, dizendo, e veio a mim a palavra do Senhor. Não aparece essa palavra. Davi teve essa treta com Deus, não aparece nos relatos bíblicos isso. A impressão que eu tenho é o porquê que Davi está querendo se explicar aqui, por que ele não pôde. Mas irmãos, preste atenção, este porquê, na maioria das vezes, Deus não responde. Agora uma coisa, e a gente fica atrás desse porquê, por que isso aconteceu, por que isso aconteceu, e a gente fica numa prática medíocre, de ficar espantando moscas, e não tirando lixo.
Deus disse não para Davi. Agora, uma coisa nós precisamos aprender: o porquê você não vai saber muitas vezes. Você pode inventar um porquê, você vai dar uma explicação, você vai querer arranjar um conceito sobre aquilo, mas uma coisa é princípio de Deus, o para quê, aí Deus vai te deixar bem claro. Sabe qual que é a ideia? A ideia é, já que isso me aconteceu, para quê? O que eu vou fazer daqui para frente? Como que eu vou agir daqui para frente? Porque muitas vezes não virá a resposta, irmãos. Algumas vezes virá, mas a maioria das vezes você cria uma resposta. E nós somos especialistas em querer dizer o porquê. Agora, se você quiser crescer, se você quiser ser maduro, saiba, Deus nem sempre vai nos dar o porquê, mas para que isso aconteceu, como que eu vou fazer a partir de agora, pode ter certeza que Deus vai te capacitar a tomar as atitudes certas diante dos nãos dele. E ele vai deixar bem claro isso. Então esquece o porquê, e a partir de hoje, fala assim, já que isso me aconteceu, é daqui para frente, o que devo fazer? Para que isso me aconteceu? Já que aconteceu, bora. Para que a próxima atitude, vou louvar ao Senhor, vou agradecer ao Senhor, vou consertar, vou mudar as minhas posturas, mas isso é fundamental. Vamos lá para o Novo Testamento, vamos ver um querer é poder que aconteceu na vida de Paulo. Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 6, ou melhor, 16. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A gente precisa mesmo, olhar para a palavra de Deus e ficar conhecendo esses momentos em que Deus deixa bem clara a vontade dele. Olha o que diz Atos capítulo 16, queridos. Paulo e seus companheiros, versículo 6, tá? Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então retornaram à Mísia. Mas olha que interessante. E desceram a Trode. Olha que interessante. Uma coisa parece tão óbvia, Tão óbvia como Moisés entrar na terra prometida, tão óbvia como Davi construir um santuário para Deus, e tão óbvio como pregar o evangelho em uma região que precisava. Mas impressionante, o Espírito disse não. O Espírito disse não. Quando o Espírito diz não, depois Deus deixa bem claro por quê, nesse caso aqui, é porque Deus queria que eles fossem para eles fossem para Macedônia, mas aqui ficou bem claro. Então eles queriam pregar o evangelho na Ásia, eles queriam pregar o evangelho ali em Mísia, ou melhor, em Bitínia, entrar em Bitínia para pregar, mas não, querer não é poder. Quando Deus diz não para um pedido muito particular nosso, todos nós queremos ser curados, todos nós queremos ter os nossos problemas resolvidos, mas olha a experiência que Paulo teve. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. Segundo os estudiosos, irmãos, esse pedido de Paulo aqui estava ligado a uma enfermidade que ele identificou como um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, mas isso é especulação de estudiosos. O que eu quero dizer aqui foi a resposta de Deus. 3 vezes, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 9. Se eu estiver falando errado, Sandra, me dá um toque, tá? Estou certo? Porque chegar em casa e falar, aquela hora você errou, não ajudou em nada. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha, vai aparecer o pra quê aqui, hein? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que, diga amém,
Não é por que não, ó, para que o poder de Cristo repouse em mim. Gente, Paulo pediu 3 vezes para Deus lhe tirar o espinho na carne. É uma das passagens misteriosas, tem especulações sobre esse espinho na carne, mas Deus falou assim, ó, não, a minha graça te basta, porque no teu caso, Paulo, você vai ser fortalecido com essa dificuldade que você tem. Gente, até o diabo entrou na vida de Paulo e conseguiu impedir Paulo. Seria bom, é outro texto misterioso. Olha outro texto misterioso, que a Bíblia não diz porquê, não diz nem como. Abra a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Olha o que diz. Quisemos visitá-los, Paulo dizendo aos Tessalonicenses. Eu mesmo, Paulo, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Este aqui é uns textos que eu só sei lê-lo. Eu não consigo, olha, eu já vi explicações sobre isso aqui, mas simplesmente a Bíblia de vez em quando nos constrange com uma declaração e nenhuma explicação. Olha que doideira. Quisemos visitá-lo, eu mesmo, Paulo, eu até estou vendo o Paulo falando assim, até eu, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas 2 vezes eu tentei aí, Satanás, porém, nos impediu. Irmãos, esse texto aqui me pira, eu não sei como, não sei de que jeito, mas eis aqui uma realidade que a gente sabe que nem sempre querer é poder. Coisas acontecem. Muito bem, gente. E quando querer é poder? O querer e o poder é uma coisa que é determinada por Deus, permitida algumas vezes e outras vezes determinada por Deus. Um texto como este, de Filipenses 4,13, tudo posso quando naquele que me fortalece. A maturidade cristã vai nos fazer ler esse texto assim, tudo posso quando Ele me fortalece. Eu acho impressionante, irmãos. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós vamos olhar para a Bíblia agora, e a gente vai caminhar pela palavra de Deus, e a partir de hoje, quem assim estiver fazendo vai ter que mudar. A Bíblia, preste atenção nisso, ela não é uma colcha de retalhos, se você quiser comparar. Quem encara a Bíblia como uma colcha de retalho, vai ficar indo só nos pedaços mais bonitos, vai isolar textos, e pode caminhar muitos quilômetros espirituais, só pela teologia da prosperidade, só pela confissão positiva, só pelas caixinhas hoje não tem mais, mas teve um tempo que todo mundo tinha uma caixinha de promessa, e tirava aquela, só tinha promessa naquela caixinha, irmãos. Mas a Bíblia, irmãos, olhe para mim por favor, é uma colcha que a irmã Luísa faz, com muita presteza, uma colcha de crochê. Ela tem um começo, e quando a linha acaba, tem um nozinho ali, uma ligação, uma interligação. Se você encarar a Bíblia como colcha de retalho, você vai se dar mal, porque você não vai encontrar a mensagem que Deus quer falar contigo. Agora, se você encontrar as ligações, você vai caminhar pela palavra de Deus, e não vai ficar só com os pedaços que reforçam o que você quer reforçar. A Bíblia não vai dizer o que você quer dizer, é você que tem que viver o que a Bíblia diz. Por isso, nunca esqueça disso, a Bíblia é uma colcha de crochê, a Bíblia é uma colcha de crochê, não é uma colcha de retalhos. E olha aqui para mim, queridos, a maioria encara a Bíblia como uma colcha de retalhos, só pega o que lhe é interessante, só fica com o pedacinho
que vai lhe fazer bem, que cala no seu coração. Ai, gostei tanto desse texto. Muito bem, queridos. Se você encarar a Bíblia como colcha de crochê, você vai conseguir harmonizar o que Jesus estava querendo dizer. Quando Jesus diz assim, ó, tudo é possível ao que crê, você não vai sair crendo em tudo, porque tudo é possível ao que crê. Deus não vai se tornar um servo da sua fé, porque o mesmo Cristo que diz, tudo é possível ao que crê, foi o Cristo que falou com o Pai, porém seja feita a sua vontade. Amém, igreja? Vocês entendem isso? A confissão positiva, irmão, diz que se você crer, vai acontecer. O livro Segredo fala que se você ter bons pensamentos positivos, vai acontecer. Gente, você tem que tomar muito cuidado com isso. Tem textos assim, que se você não linkar com toda a palavra de Deus, você se decepciona. Você se decepciona. O próprio Cristo nos desafia. Olha para um texto forte como esse de Marcos 11. Abra Marcos 11, 22 e 24. Se você olhar para esse texto apenas como um pedaço de uma coxa de retalho, você se decepciona com Deus. Você abandona o Evangelho. Olha o que o Evangelho diz aqui. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Irmãos, esse não é uma doideira, não é um texto desafiador, não é um texto que a gente deveria sair por aí, mas se você desconectá-lo de todo o restante da Bíblia, é um perigo, queridos, é um perigo. A gente precisa lembrar que tem um texto, irmãos, como 1 João, abra a tua Bíblia em 1 João capítulo 5, por favor, olhe para o versículo de número 13 e 14, a Bíblia é uma colcha de crochê. A Bíblia não é uma colcha de retalho. Se você ficar com o retalho de Marcos, você se decepcionará com Deus, porque muita coisa você ora e você declara e não acontece. Mas olha o que diz João, eu amo a palavra de Deus, olha o que diz João em 1 João capítulo 5, 13 e 14. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, diga comigo, sua vontade, não, eu quero ouvir, diga sua vontade, Ele nos ouve. Irmãos, Cristo, Ele disse, Marcos 11, Ele falou sobre, mas Ele também nos ensinou como que era isso na vida dEle, segundo a vontade de Deus. Agora, irmãos, preste atenção, agora você vai tomar posse mesmo, agora vai ser pura confissão positiva daqui para frente. Sabe por quê? O que realmente você pode. Olha, irmãos, preste atenção, querer é poder, segundo a vontade de Deus. Quem quer ser salvo, vai sempre poder ser salvo. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem quiser ser discípulo de Cristo, vai sempre poder ser discípulo de Cristo. Mas você tem que querer mesmo, porque esse querer tem um preço, e Ele mesmo disse. Então Ele disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, venha, mas renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quem quiser servir a Deus, vai sempre poder servir a Deus, porque o próprio Cristo disse isso. Se você quer servir a Deus, você vai poder servir a Deus, porque o Filho do Homem, Marcos 10, 35, o texto que eu li antes,
foi Mateus 16, 24. Agora Marcos 10, 45 diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, quem quiser ser discípulo de Cristo, vai poder ser discípulo de Cristo. Quem quiser servir esse Deus poderoso, vai poder servir esse Deus poderoso. Quem quiser ser uma pessoa usada e aprovada por Deus, vai querer, porque o Senhor nos estimula a nos apresentarmos a Ele. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Quem quiser isso, e tem mais, queridos, preste atenção nisso, quem quiser voltar para os caminhos do Senhor, vai sempre poder voltar para os caminhos do Senhor, porque Ele disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. As portas da casa do Pai estarão sempre abertas. Quem quiser voltar, vai sempre poder voltar. Quem quiser ser bênção, vai sempre poder ser bênção. Esse querer é poder, sabe por quê? Porque isso está no centro da vontade de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa que alguns de vocês desistiram, e você pode. Quem quiser ser amado e amar, vai sempre poder ser amado e amar. Quem quiser ser perdoado e perdoar, vai sempre poder ser perdoado e perdoar. Quem quiser ser grato por todas as coisas, Deus vai lhe capacitar a ter um coração grato. Você vai sempre poder, porque aqui está o querer e o poder de Deus. Quem crê nisso, aplauda o Senhor. Preste atenção, eu quero terminar agora. Querer é poder, se o poder de Deus permitir. Fica em pé. Quem pode ficar em pé, fica. Querer é poder ficar em pé. Quem não pode, fica sentado. Irmãos, preste atenção. Tenha sabedoria. Não saia por aí. Graças a Deus que a igreja de Cristo está passando por uma purificação, depois de quebrar muita cara, depois de frustrar muita gente, depois de pessoas estarem, sabe por que existem muitos desigrejados hoje? Porque se decepcionaram com Deus, eles quiseram, declararam e Deus não liberou, aí já era, velho. Mas o Senhor tem muita coisa que você quer e você pode, porque está no centro da vontade de Deus. Queira o que Deus quer para você. Queira realmente essa luta que você tem, que você não consegue voltar inteiro para Cristo, você não está conseguindo perdoar, você não está conseguindo amar, você não está conseguindo levar uma vida grata. Queira isso com mais força, busque ao Senhor, Ele vai te capacitar, porque isso aí, querer é poder. Mas tem coisa, irmãos, eu queria ser astronauta, sabe que Deus deixou eu algumas vezes ficar só no mundo da lua, não consegui ser astronauta, mas fiquei alguns anos, eu andei pelo mundo da lua aí, nem sempre, queridos. Agora uma coisa eu te digo, eu confio nisso plenamente, o Senhor vai estar sempre te fazendo uma pergunta constrangedora, quando você estiver decepcionado, porque as coisas não aconteceram. Pelos ouvidos da fé, você vai ouvir essa pergunta de Deus aqui, ó, diante da maior frustração que você tiver, pelos ouvidos da fé, você vai ouvir essa pergunta aqui, ó: você confia em mim? Deus vai falar: você confia em mim? Você perdeu o seu pai, você confia em mim? Você perdeu a sua mãe, você perdeu o seu esposo, você perdeu o seu melhor amigo, você perdeu tudo que você tinha, você faliu, você está doente, você está com uma doença incurável, você já orou, você já fez todas as campanhas, você já pediu tudo, mas olha, uma coisa eu sei que Ele vai perguntar para você:
mediante todas essas coisas, você confia em mim, você continua confiando em mim, você confia, então confia, porque sobre todas as coisas, todas, não tem nenhuma frustração, não tem nenhuma decepção que vai impedir que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, porque se Ele é por nós, nada será contra nós. Então é nele, e quando Ele me fortalece para o objetivo que Ele tem para a minha vida, então tudo eu posso neste Deus que me fortalece. Mas a pergunta constrangedora você vai ouvir daqui para frente sempre: você confia em mim? Declare, mesmo não sentindo: Senhor, eu confio e vou contigo, apesar de eu não ter forças, porque eu creio o que está escrito na Bíblia: sobre todas as coisas somos mais que vencedores. Eu creio o que está escrito em Romanos 8:28, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aplauda o Senhor, porque Ele garantiu isso para você. Querer é poder? Talvez sim, talvez não.